Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Meus amores, hoje a gente vai falar, né, sobre esse gênero textual, que é justamente o texto expositivo, né? A gente vai falar sobre artigo expositivo, tá? Sobre esses textos que vocês vão perceber aí com a leitura lá a partir da página 40 da apostila de vocês, que nós estamos no módulo 1, no capítulo 2, tá? E aí, a partir da página 40, a gente vai falar de um assunto que é bem interessante. Lá tem justamente um texto expositivo. Então, vamos lá, que é aqui, ó, até peguei uma parte aqui para mostrar para vocês, a gente vai falar sobre a água, tá? A água é essencial à vida, aí tem um texto, né, lá, que é justamente, mais uma vez eu repito, justamente um artigo expositivo. Então, façam a leitura, né, eu acredito que vocês já fizeram a leitura das páginas 41. O texto, ele começa lá na página 42 e vai até a página 46, tá? Então, façam a leitura lá, e aí eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre, né, artigo expositivo, que é justamente esse o nosso próximo assunto. Só mostrar aqui um pouquinho, né, sobre a importância da água, né, de a gente preservar a água, ela é importante para as plantas, para o nosso planeta, para os animais, para todos os seres vivos, e mostrar para vocês, né, quem lembrou aí de comemorar no dia 22 de março foi Dia Mundial da Água, né, então tá aqui, ó, preservar a água é valorizar a vida, tá, então é um artigo muito interessante, vocês vão gostar muito, né, ele tem o intuito de nos informar e de nos conscientizar também, tá? Então, não esqueçam de fazer a leitura desse artigo aí, desse artigo expositivo. Aí nós temos aqui, ó, tem mais aqui, ó, o que pode causar, né, a questão de ficar poluindo os rios, jogando lixo. Olha aqui, gente, a quantidade de lixo, né, aqui, ó, a tartaruga confundindo a sacola com alimento. Olha aqui, ó, outro exemplo que nós temos aqui é o pássaro, né, todo com o corpo cheio de óleo que foi jogado ali, né, no rio ou no mar, né? E aí ele está aqui tentando sobreviver. Infelizmente, né? É, é muito complicado, né? A sobrevivência de alguns animais, porque, né? A poluição é tanta que eles não conseguem, né? Sobreviver. Então aí vai falar sobre cada um dos tipos de poluição nesses textos que eu estou falando para vocês que tem lá na nossa apostila, aí lá nas páginas 44 já começa a falar, né, do, dos tipos de poluição. Aí tem a poluição sedimentar, tem a poluição biológica, poluição térmica, poluição química, né? O efeito dos humanos, né? O que a gente pode causar, né? Aí na página 43 tem a causa das poluições. Lembrando que, né, a gente já essas leituras dos textos, elas são todas feitas, né, e comentadas em aula online, tá? Então, não esqueçam de acompanhar as nossas aulas online, que lá a gente faz a leitura, a gente discute, a gente debate sobre os assuntos, né, que nós estamos falando do momento. Então, vamos lá. O que é um artigo expositivo? Artigo expositivo é aquele que tem o objetivo de apresentar um assunto ou acrescentar informações sobre determinado tema. No caso aí, o tema é sobre a água, né? A importância da água, né? O que a gente pode fazer para preservar esse nosso bem mais precioso. Sua estrutura baseia-se na composição ou decomposição de um assunto, utilizando para isso explicações e dados de outras áreas, a fim de funcionar como um texto informativo. É importante ainda que o texto expositivo apresente dados verídicos e comprováveis. Ele pode ser publicado em livros, revistas, jornais, em sites da internet, dentre outros. Nesse caso aqui, meus amores, quando vocês estiverem fazendo a leitura, vocês vão perceber aqui, ó, explicações e dados, né? Aqui, o autor aqui desse texto, ele colocou de uma forma clara e objetiva, né, algumas explicações sobre cada um dos tópicos relacionados, né, à, à água, né, sobre a questão da preservação, a questão da poluição, tá? Aí, no caso, olha aqui, ó, eles podem ser publicados em livros, sim, revistas, jornais, sites da internet, dentre outros. Aqui nós temos, né, o texto que foi publicado no nosso livro aqui,
no nosso livro didático, né? O texto expositivo tem como função principal sintetizar ou analisar alguma ideia, conceito, teoria ou fenômeno. Desse modo, esse tipo textual auxilia principalmente na identificação, na instrução e informação de determinado assunto, sendo muito utilizado, por isso, em ambientes educativos, que é o nosso caso, né? A gente está justamente falando aqui desse assunto nesse ambiente que é justamente a nossa aula, né? Nossa aula, a gente vai ter umas 2, 3 aulas falando só desse assunto. Aí, no caso aqui, educação alimentar, educação escolar, né? Acadêmica e profissional. Então, além do ambiente educativo ali da sala de aula, ele pode ser trabalhado também nas faculdades, né? Nas empresas, tá? Então, o artigo expositivo, ele é bem importante, porque ele está expondo, né? Ele está apresentando um assunto e acrescentando informações sobre determinado tema. Qual que é o nosso tema? Voltando a lembrar, o nosso tema é justamente, está bem grande aí, ó, a água, né, essencial à vida. Então, é um tema muito, muito importante que deve ser sempre discutido. Aí nós temos aqui, ó, para ampliar o conhecimento dessas categorias, segue-se a definições de 2 tipos de texto expositivo. Eu trouxe 2 para vocês. Com o decorrer da leitura, vocês vão percebendo qual desses 2 aqui o nosso texto se encaixa. Texto expositivo informativo. O que é isso? O texto expositivo informativo tem como objetivo de apresentar determinado tema, no intuito de informar o leitor a respeito de dados importantes sobre ele. Nesse sentido, esses textos apresentam caráter explicativo e, muitas vezes, descritivos, com o intuito de instruir o leitor por meio de exposição e explicação de novas informações. Agora, eu acho que na hora que vocês começarem a ler, vocês vão perceber aí qual que é o nosso texto aqui. E o texto expositivo argumentativo? O texto expositivo argumentativo possui como a segunda característica predominante o traço argumentativo. Desse modo, além de apresentar informações sobre determinado assunto, o autor também procura defender um posicionamento, ou seja, apresenta uma opinião embasada em argumentos sólidos. Por esses motivos, esse tipo de texto, né, expositivo, tem o intuito de informar e convencer o leitor, tá? Então, vocês façam a leitura aí, vocês vão identificar, né? Até na aula online a gente já, né, vai falar sobre esses 2 textos, expositivo informativo e texto expositivo argumentativo, mas aí vocês vão perceber, né, o quanto, né, esses 2 tipos de textos são importantes para que a gente possa, né, discutir mais sobre determinados assuntos, tá bom? Meus amores, então essa aula de hoje, né, foi mais para explicar para vocês sobre o nosso tema aí, né, sobre o nosso tópico, que é justamente aqui, ó, o que é um artigo expositivo, que é justamente o nosso artigo aí que nós estamos fazendo a leitura no nosso livro de língua portuguesa, tá? Então é isso, meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus. Boa aula para vocês, né? Boa aula online. Espero vocês nas nossas aulas online, não esqueçam. E feliz dias para vocês. Um beijo e até a próxima aula.